Graça e paz, amados. Que nesse momento a paz do Senhor Jesus Cristo possa invadir a sua vida, o seu lar, o local onde você está. Que essa paz que excede a todo entendimento possa vir sobre você nessa hora e essa paz possa trazer sobre a tua vida a alegria do Senhor. Uma alegria que não depende de circunstância, uma alegria que está acima de todo entendimento também. Porque Neemias capítulo 8, versículo 10 nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós encontramos a paz de Cristo, estamos invadidos pela sua alegria, automaticamente nós somos fortalecidos. Então, que nesse momento, essa paz de Deus que excede a todo entendimento e gera alegria em nosso coração, possa estar sobre a sua vida nesse início de culto e em todos os momentos do seu viver. E para iniciar esse culto nesse momento, eu quero te convidar a estar orando conosco, buscando a presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale ao teu coração, que fale a sua vida, a sua necessidade, porque o Espírito Santo tem condição de falar com você nessa hora e suprir todas as suas inquietações, suprir todos os teus questionamentos. Ele tem condição de falar e renovar a sua fé. Então feche os teus olhos e ore conosco nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por estarmos, Senhor Deus, mais uma vez reunidos em teu nome. Senhor, porque sabemos que quando nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente. Então nós temos a certeza que o Senhor já está presente nesse lugar, que o Senhor já está, Senhor Deus, invadindo cada vida, cada coração. Senhor Deus, nós sabemos que quando abrimos o nosso coração para Ti, quando, Senhor Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor Deus, o Teu Espírito trabalha em nós. Então, Senhor Deus, que nesse momento não seja diferente, que nós sejamos impactados pela presença do Teu Espírito Santo, porque ela é bem-vinda em nosso meio, ela é bem-vinda na nossa vida. Nós temos alegria de sentir o mover sobrenatural do Teu Espírito. Pai, então nós queremos começar a sentir isso em nossas vidas. Receba esse culto, Senhor Deus, nesse momento nas Tuas mãos. Senhor Deus, que seja agradável, Senhor, que as nossas palavras, que a nossa adoração, Senhor, que tudo que nós venhamos a fazer nesse culto seja agradável a Ti, porque esse é o desejo do nosso coração. Prestarmos um culto agradável ao nosso Deus, porque nós te amamos, Senhor. Pai de amor, nós te reverenciamos, ó Deus, nós reconhecemos a Tua santidade, Senhor, nós reconhecemos quem Tu és, ó Pai. Então toma, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso coração nessa noite contrito na Tua presença, Pai. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti e já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Segredo, não
pertencemos a esse Deus que é um Deus de amor. Nós somos dele e ele é nosso. E que a bandeira dele sobre as nossas vidas é o amor. A bandeira é aquilo que identifica uma nação. Você conhece uma nação através da sua bandeira. Você pode estar em qualquer parte do mundo. Mas se você chega na embaixada de uma outra nação, na nação em que você está, tipo aqui no Brasil, se você chega no lugar onde estiver achada a bandeira italiana, você sabe, aquele pedaço ali pertence à Itália, porque a bandeira está identificando que é uma embaixada da Itália aqui no Brasil. E o que nos identifica como nação de Cristo na terra é o amor. É isso que nos faz diferente, é isso que nos identifica. Nós louvamos a Deus por isso, né, amado? Bendizemos o Senhor por isso. E que possamos cada dia mais nos aprofundar no conhecimento desse Deus, para que esse amor cada dia mais possa ser manifesto na nossa vida. Nós só vamos conseguir mostrar o amor de Deus em nós se nós nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento do Senhor, em quem Ele é, e não apenas nos seus feitos, né? Então nós estamos aqui mais uma noite para estudarmos juntos a palavra do Senhor, né? E nós estamos estudando o livro de Daniel, né, de uma maneira bem condensada nesses 4 primeiros capítulos. Nós já estudamos o capítulo 1, né, a chegada daqueles jovens na Babilônia, a determinação do coração deles em não se contaminarem com as iguarias do rei, com o pecado da Babilônia. Nós já estudamos o capítulo 2, né, que fala sobre o sonho que Nabucodonosor teve, né, e que não conseguia lembrar, mas que Deus revelou isso a Daniel, né, através da oração, através do clamor. Deus revelou o sonho e a sua interpretação. E hoje nós vamos estar também, de uma maneira bem condensada, estudando o capítulo 3. Né? Nós queremos só relembrar que esses capítulos eles já foram estudados detalhadamente na igreja. Nós estamos apenas resumindo, né? Porque durante esse período da pandemia nós entramos com outros estudos online. E para nós retomarmos o estudo na igreja, que vai estar acontecendo agora em dezembro, em nome de Jesus, nós precisávamos colocar aqueles que nos acompanham pela internet localizados junto com a gente onde nós estamos. Eu não poderia entrar no capítulo 5 sem trazer um breve conhecimento sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Por isso nós estamos assim condensando bem o estudo mesmo, né? Não estamos dando muito detalhes, porque nós já estudamos isso aí, né? E eu creio que o pessoal da igreja também que nos acompanha, tem nos acompanhado de casa, lembram de tudo aquilo que nós estudamos. E em dezembro, se Deus quiser, nós estaremos retornando com os nossos cultos de estudo, né, na igreja, o nosso culto presencial e também ainda sendo transmitido. Então hoje nós vamos estar estudando esse capítulo 3, como das outras vezes nós não vamos ler o capítulo na Bíblia, mas te convido a pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 3, né? Depois do estudo você pega, lê para você saber todos os detalhes, porque os capítulos do livro de Daniel eles são muito grandes, e se a gente for ler todo o capítulo a gente acaba tendo menos tempo ainda para expor, né, alguma coisa acerca do capítulo. Então nós lembramos que quando nós terminamos o estudo sobre o capítulo 2 de Daniel, né, que Deus dá a revelação a Daniel do sonho, Deus revela qual é o sonho, dá toda a interpretação. Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus, reconhece que o Deus de Daniel era o Deus soberano, era o Deus que conhecia os segredos, né? E agora no capítulo 3 a gente vai estar estudando uma atitude de Nabucodonosor que contradiz com aquilo que ele havia declarado no final do capítulo 2, que é o versículo 47, né, que diz que respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de segredos, pois pudeste revelar este segredo. Né? Apesar dele ter reconhecido isso, nesse capítulo 3 a gente vai ver Nabucodonosor tomando uma atitude totalmente oposta. Mas a Bíblia não nos diz quanto tempo se passou entre esse momento do capítulo 2 e o capítulo 3. Na Bíblia eles vêm escritos em sequência, mas nós acreditamos que tempo se passou até que o rei viesse tomar essa decisão, né, de erguer uma estátua. O capítulo 3 fala sobre isso, né, de erguer uma estátua na Babilônia para que aquela estátua fosse adorada como se fosse um deus. É como se tivesse caído no esquecimento de Nabucodonosor
a grandeza do Deus que havia revelado a ele o sonho que ele teve. Né? Então eu acredito que tenha se passado um tempo. E esse capítulo, né, eu acredito que é o capítulo mais conhecido do livro de Daniel. É o capítulo que quase todo mundo conhece, exatamente por falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, os jovens que foram lançados na fornalha da aflição. Então, assim, de todos os capítulos do livro de Daniel, eu acredito que esse é um dos capítulos mais conhecidos por todo mundo, não só pelos cristãos, mas todo mundo já ouviu falar na história de Nabucodonosor lançando esses 3 jovens na fornalha. Então, eu acho assim, se a gente tivesse que escolher um tema para esse capítulo, eu diria que o tema central desse capítulo é a fidelidade de Deus para com aqueles que determinam no coração também ser fiel a Deus. Então esse capítulo fala muito da fidelidade de Deus, né? E como eu falei, essa fidelidade é mostrada através de uma atitude, né, do rei, uma atitude que eu poderia até dizer assim, uma atitude meio que insana, levantar uma estátua e determinar que todos eram obrigados a adorá-lo. Nabucodonosor era um tanto quanto autoritário, pelo que a gente vai estudando a história de Nabucodonosor, a gente vai ver que ele tem um autoritarismo muito grande. Então ele ergue essa estátua era muito grande, ela tinha 27 metros de altura por 2,60 metros de largura aproximadamente, né? Já que a medida na Bíblia ela é dada em côvado, então é uma medida mais ou menos aproximada, né, dessa altura, e 27 metros a gente pode calcular que dá mais ou menos um edifício de 9 andares, quase 10 andares, amado. Então a gente pode imaginar o tamanho dessa estátua, né, o quanto ela chamava atenção. Eu entendo da seguinte forma, que era uma tentativa de fazer a estátua ser vista de longe, né? Porque um edifício, se um edifício estiver sozinho num lugar plano, você consegue vê-lo à distância. Você não vê, porque tem muitos outros prédios na frente. Na cidade a gente não consegue visualizar com tanta facilidade por isso. Mas a estátua numa planície, ela era vista de longe. Todos conseguiam enxergar a altura daquela estátua. Aí Nabucodonosor levanta essa estátua, né? Tô correndo com a história. Ele ergue essa estátua e determina, né, que todo povo deveria adorar essa estátua. A Bíblia também não nos diz de quem era essa estátua. A Bíblia só diz que Nabucodonosor, no primeiro capítulo, né, no primeiro versículo desse capítulo, diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia, ou seja, ele levantou ela num campo, num lugar onde todo mundo realmente pudesse ter uma visão dessa estátua, mas a Bíblia não nos declara de quem era essa estátua. Alguns estudiosos dizem que poderia ser do deus Merodach, que era o padroeiro da Babilônia naquela época, que a estátua poderia ser dele. Outros dizem que poderia ser de Nebo, que era o deus pessoal a quem Nabucodonosor era devoto, ou que essa estátua era do próprio Nabucodonosor. A maioria dos historiadores seguem a linha de que a estátua era do próprio rei. Por quê? Porque era de costume se erguer estátuas, monumentos em homenagem a si mesmo depois de uma guerra, depois de uma conquista. E como Nabucodonosor era o rei conquistador daquela época, ele era conquistador, né? Ele conquistou o mundo existente de então, tinha sido conquistado por ele. Então a maioria dos historiadores acredita que essa estátua foi erguida com a sua própria imagem para que ele fosse adorado, né? Um reconhecimento de que eu sou, de que eu sou Deus. E a gente vai ver isso no próximo capítulo, né? No capítulo 4, aquilo que Deus precisou fazer com Nabucodonosor para quebrar Nabucodonosor, de fato, de verdade, é um reconhecimento de quem Deus era, não só para ele, mas em relação a toda a humanidade. E ao levantar essa estátua, como eu falei, ele dá a ordem de que ao som dos instrumentos, todos se dobrassem diante dessa estátua. E o interessante também no capítulo, né, nós não vamos ler, mas eu acredito que você vai ler para poder tomar conhecimento a fundo da história, ele manda convocar todos os governadores de província. Como a Babilônia tinha
tomado posse de todos os reinos, tinha guerreado e tinha vencido, então ela tinha muitas províncias, muitas cidades distantes, e ele convoca todos os governadores dessas províncias para que viessem para a consagração daquela estátua. No momento de consagração, de inauguração, podemos assim dizer, daquela estátua, todos os governadores tinham que estar ali. Ou seja, então para ali também veio Ananias, Misael e Azarias, né? Os jovens que ousaram não se contaminar até então com a Babilônia, que estavam como governadores de província, porque se a gente vê no final do capítulo 2 também, versículo 49, diz que Daniel pediu ao rei que constituísse esses jovens sobre as províncias da Babilônia. Que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu falei que era Ananias, Misael e Azarias, que são as mesmas pessoas, apenas com os nomes trocados na Babilônia, que eles fossem colocados sobre os negócios da província, ou seja, eles governavam a província. Então eles tiveram que vir até o local daquela consagração da estátua, né? Só que eles obedeceram ao chamado, eles vieram ali, né? Naquela consagração daquela estátua, que o rei havia chamado, que o rei havia convocado, eles vieram. Só que, amado, aqueles jovens, eles vieram uma convocação para estar diante daquela estátua, mas quando aquelas buzinas tocaram, quando os sons da harpa, quando os saltérios tocaram, quando a música tocou, para que eles se dobrassem diante da estátua, aqueles jovens que tinham um coração totalmente voltado para Deus, eles não se dobraram diante da estátua, né? A história do capítulo nos conta que eles não se dobraram, eles continuaram de pé diante daquela estátua, e isso foi visível a algumas pessoas. E essas pessoas levaram essa notícia para o rei, que eram exatamente os sátrapas, né? Que esse termo significa governadores, né? Eram os governadores da província. Eles vão ao rei e levam que esses 3 jovens não se dobraram, não obedeceram à ordem do rei, não reconheciam o rei, ou seja, eles foram até o rei fazer uma intriga. E o que eu acho interessante, amado, que estudando, né, o livro de Daniel, eu acho interessante que alguns desses homens, no capítulo 2, haviam sido salvos por esses jovens que pagaram um preço de oração para que esses homens não fossem mortos, porque não tinham conseguido decifrar o sonho do rei. Eles iriam morrer. Esses jovens pagaram um preço de oração e salvaram a vida desses homens. E agora a gente vê esses homens trabalhando contra a vida desses jovens, tentando destruir. E no meu entendimento, exatamente por quê? Porque existia na província da Babilônia uma inveja sobre a vida desses homens. Por quê? Porque esses homens vieram de Jerusalém, eles vieram de Judá, de Israel, eles vieram como escravos, e no entanto Deus os exaltou ao ponto de colocá-los, né, como governadores numa terra que não era deles. Eles foram exaltados. Amado, e quantas vezes nós vemos, né, quando Deus começa a exaltar alguém, começa a exaltar as nossas vidas, né, a inveja começa, as pessoas começam a trabalhar contra. A gente diz isso em todas as áreas, não é só, não estou falando em área religiosa, né? Quando você começa a crescer profissionalmente, quando você começa a sobressair numa sala de aula, né, se tornando assim o melhor aluno, quantas críticas você recebe, quanto bullying, quanta coisa vem porque você está se sobressaindo. Então, a raiva desses homens, ao levar o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego à presença do rei, era exatamente por isso. Porque eles, como escravos, Deus havia exaltado. Amado, então não importa a sua condição. Se você é fiel a Deus, Deus vai te exaltar. No momento oportuno, Deus vai estar exaltando a sua vida. E isso muitas vezes vai gerar ciúme, vai gerar intrigas, mas mesmo assim, pode gerar o que for. Se a sua fidelidade para Deus corresponde à fidelidade de Deus com você, você vai ser exaltado. Deus vai continuar honrando a sua vida. Então eles levam isso ao rei. A história nos diz que o rei se irou, chamou o jovem à presença dele e perguntou: é de propósito mesmo? Se você, tipo assim, você tem convicção do que você está fazendo? Você tem noção do que vocês estão fazendo? Desobedecendo uma ordem minha? Né? Toda pessoa que se sente muito poderosa, ela jamais aceita a situação de alguém não obedecer uma ordem dada. Todo mundo que se sente muito poderoso tem a dificuldade de entender por que eu não fui obedecido.
né? Acha que todos têm que se curvar diante do seu poder e da sua autoridade. Então o rei Nabucodonosor pergunta para esse jovem, é de propósito mesmo? Foi mesmo querendo mesmo? Ou tipo assim, ou vocês estão com algum problema no joelho aí, vocês não puderam se dobrar? O que aconteceu que vocês desobedeceram a ordem? Né? E a ira do rei foi tamanha, né, que ele chega a desafiar a Deus. Aquele Deus que a gente vê ele reconhecendo como soberano, no capítulo 2, ele desafia. No capítulo 3, o versículo 14 desse capítulo 3 diz assim, que quando trouxeram os jovens na presença do rei, o rei fala para ele, o rei lhe diz, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se está disposto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de todas as sortes de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não, ou seja, o rei estava dando uma chance para que eles voltassem atrás e fizessem. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor havia entrado como se num estado de insanidade, porque o homem que havia reconhecido que Deus era o Deus sobre todos os deuses, ele agora questiona qual vai ser o Deus que vai conseguir tirar você da minha mão? Tipo, eu tenho mais poder e mais autoridade que esse Deus. E quantas vezes na nossa vida, amado, os problemas da nossa vida tentam se mostrar mais fortes do que o nosso Deus. As dificuldades e as lutas que nós travamos tentam se mostrar mais fortes sobre nós do que a força do Deus a qual nós servimos. E Nabucodonosor chega a esse ponto, né, ameaça esses jovens de morte e esses jovens simplesmente, amado, não teme diante daquela situação. A convicção de quem era Deus na vida deles era tão grande, tão tamanho, eu acho isso tão tremendo, sabe, a certeza que eles tinham de quem era Deus, que eles não temeram. Ele ainda responde para o rei assim, nós não precisamos de responder acerca desse assunto, ou seja, o assunto que eles falam para o rei, que nós não precisamos de responder, não é se nós estamos dispostos a nos dobrar. O assunto que eles dizem, nós não precisamos responder ao rei sobre esse assunto, é quem é Deus. Porque eles sabiam quem era. Então eles não precisavam tentar provar para Nabucodonosor quem era Deus. Porque eles sabiam que Deus já tinha se mostrado a Nabucodonosor, mas que não foi o suficiente para Nabucodonosor se render a esse Deus. Nabucodonosor reconheceu o feito de Deus, mas ele não reconheceu a Deus como soberano. Ele não se rendeu a essa soberania. Ele até reconheceu que Deus era soberano, mas ele não reconheceu a soberania. Ele não se rendeu à soberania de Deus. Então, o jovem responde para ele assim, sobre esse assunto, nós não precisamos nem te responder, ou seja, eu não tenho que tentar provar para você quem é Deus. Deus é Deus. O versículo 17 diz, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Nós não precisamos tentar te provar quem é o nosso Deus e se ele pode fazer ou não. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, nós não temos que provar para você quem é Deus. Deus pode nos livrar e Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar também, para a gente não faz diferença. Amado, quando nós temos certeza da nossa salvação, morrer ou viver, para a gente se torna indiferente. Se aqueles jovens tivessem que morrer, eles morreriam por Deus, porque eles sabiam exatamente quem é Deus e para onde eles iriam. Então, quando nós temos essa convicção no nosso coração de quem é Deus e de quem nós somos nele, porque muitas vezes a gente até sabe quem é Deus, mas nós esquecemos de quem nós somos nele. Ele sabia, Deus pode fazer, mas também se Deus não quiser fazer, ele não é obrigado a fazer. E muitas vezes nós temos vivido um cristianismo ultimamente de que nós achamos que Deus é obrigado a fazer tudo
situação dessa forma. O nosso Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar também, não importa. Nós não vamos vacilar, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos pecar, porque Deus não vai fazer. Ele pode fazer, mas nós não vamos nos deixar levar por isso. Amado, olha a convicção que existia na vida desses jovens. Né? Deus tem procurado uma igreja assim no momento presente que tenha convicção de que Ele é e não de que Ele faz. E essa era a convicção que esses jovens tinham. Eles sabiam o que Deus podia fazer, que Deus podia fazer o impossível, porque eles já tinham visto Deus agindo na vida deles de maneira tremenda, de maneira poderosa. Então eles sabiam que Deus podia fazer. Mas mesmo se Deus não fizesse, eles estavam mesmo ali dispostos a enfrentar de qualquer forma. Né? Por quê, amado? Porque eles tinham a convicção de que Deus é Deus não pelo aquilo que Ele faz, mas que Deus é o Deus por aquilo que Ele é. Então, se Deus faz, Ele é Deus. Nós cantamos isso, né? Mas se não faz, também é. Só que na hora da realidade, isso na nossa vida parece que muda totalmente. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele deixou de fazer, eu estou de mal com Deus, estou de bico com Deus. Já não quero mais assunto. Né? Então, esses jovens, eles responderam dessa forma para Nabucodonosor. É Ele que vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar também, nós estamos dispostos a ir até a morte. E essa palavra gerou uma raiva ainda maior no coração de Nabucodonosor, de ver que esses jovens realmente não reconheciam nele uma soberania absoluta, que não reconhecia nele uma divindade, que ele mandou que essa fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e que esse jovem fosse lançado lá dentro da fornalha, amarrado, atado, e que tudo deles fosse lançado lá dentro da fornalha. E esses jovens, eles passaram por isso. E uma coisa, assim, existe uma diferença na nossa vida de quando Deus fala, tipo assim, o chamado de Deus com Moisés. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O chamado de Deus na vida de Moisés. Vai, porque eu irei com você. Quando Deus mandou Josué atravessar o Jordão com o povo, Deus fala a mesma coisa, ser forte e corajoso, né? Não se espante, porque o teu Deus é contigo, ou seja, eu vou estar lá. Mas aqui nessa passagem nós não vemos em momento algum Deus declarando a esse jovem, não, vocês podem ir até a fornalha porque eu vou estar lá com vocês. Isso era uma convicção interior que existia dentro deles. Eles não receberam de Deus uma palavra, mas eles já tinham uma intimidade tão grande com Deus que o coração deles já acreditava piamente nisso. Isso vem, amado, somente esse tipo de convicção na vida de um ser humano só vem de um relacionamento muito profundo e muito íntimo com Deus. De um relacionar todo dia com esse Deus. Porque era assim que esses jovens viviam. Né? E eles foram atados, eles foram jogados na fornalha. E no momento em que eles foram jogados na fornalha, e eu fico pensando, né? Eu lembro quando eu dei esse estudo na igreja, eu até fiz esse comentário. O que passava na cabeça desse jovem a cada passo que eles davam e que se aproximava mais da fornalha. Quanto mais se aproximava da fornalha, o calor, né? A fornalha já era quente, aquecida 7 vezes mais. A própria história, né, nos diz aqui nesse capítulo que os homens que lançaram eles na fornalha morreram fora da fornalha. Então vocês podem imaginar o calor que estava naquela fornalha. Eu imagino que eles iam se aproximando daquela fornalha e cada vez o calor crescendo mais. Eu fico tentando imaginar o que passava na mente deles. O que Deus vai fazer? Eu acho que o pensamento deles o tempo todo era: o que Deus vai fazer? Como Ele vai entrar com o livramento? Ou Ele vai nos permitir morrer? Para que a glória dele seja manifesta. Porque, amados, se aquele jovem, se Deus livrasse, a glória de Deus ia ser manifesta. Mas se Deus não livrasse, a glória ia ser manifesta do mesmo jeito, porque o rei ia ver que existia alguém disposto a não pecar contra o Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus seria vista. Aqueles jovens morreram, mas morreram fiéis a Deus. Essa seria a notícia da Babilônia. Essa notícia se espalharia. Morreram, mas morreram fiéis a Deus, não se corromperam, não se deixaram levar. E aqueles jovens foram lançados ali naquela fornalha, e a palavra nos diz que eles foram lançados atados na fornalha.
Só que quando eles entram no fogo, eles se tornam livres. As cordas que prendiam aqueles jovens foram queimadas. E a única coisa que foi queimada naquela fornalha 7 vezes mais aquecida eram as cordas do inimigo tentando destruir a vida daqueles jovens. As roupas não queimaram, o pelo do corpo não queimou, né? E o rei contempla que o rei ele era tão cruel que ele estava assistindo a cena. Ele queria ver, ele queria ter o prazer de ver aqueles jovens morrerem porque não se dobraram diante do seu estado. Só que quando ele olha, existia mais alguém dentro daquela fornalha. O anjo de Deus estava dentro da fornalha com aqueles jovens. Os anjos de Deus estavam ali com eles. E a glória de Deus foi manifesta, a glória de Deus foi visível. Aquilo que o inimigo armou para destruir aquelas vidas serviu para glorificar o nome de Deus em toda a província da Babilônia. E a palavra diz que Nabucodonosor se assusta e diz: nós não lançamos 3, como é que tem 4? E todos os que estavam com ele foram obrigados a concordar que lá tinha 4 seres passeando dentro da fornalha como se não existisse fogo ardente ali. Então Nabucodonosor dá uma ordem que eles saiam daquela fornalha para tentar entender o que estava acontecendo, e mais uma vez o nome de Deus foi glorificado na Babilônia. Mais uma vez o nome de Deus foi glorificado no meio dos ímpios, né? Então, assim, eu estou contando a história para a gente se localizar, e rapidamente agora a gente vai tirar as lições que a gente aprende nesse texto. A primeira lição que a gente aprende, amado, nesse texto, é que Deus não é Deus porque Ele faz as coisas. Ele faz porque Ele é. Então, Ele não é porque faz. Ele faz porque Ele é. Deus não é poderoso porque Ele opera milagre. Ele opera milagre porque Ele é poderoso. Né? E muitas vezes nós só achamos que Deus é poderoso porque Ele faz, porque Ele realizou, porque Ele realiza. Não. Ele realiza porque Ele é. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é isso. Ele não faz porque... Ele não é porque Ele faz. Ele faz porque Ele é. A segunda coisa que nós aprendemos nesse capítulo é que aquilo que Satanás usa na sua vida para te amarrar é exatamente aquilo que Deus vai usar para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Porque as cordas que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego para ser jogado naquela fornalha, que era a corda do inimigo, era a única coisa que pertencia ao inimigo na vida daqueles jovens, elas serviram para glorificar o nome de Deus. Então nós aprendemos que aquilo que Satanás tenta usar para nos deter e nos amarrar para destruir a nossa vida é exatamente isso que Deus vai usar para glorificar o nome dele na sua vida. Aprendemos também que a fidelidade é a base de um relacionamento entre o ser humano e Deus. Para que haja um relacionamento, é preciso que haja fidelidade. Não só de Deus para conosco, mas de nós para com Deus, para que a glória dele possa ser manifesta na nossa vida. Aprendemos também que ser fiel a Deus e a sua palavra é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer cristão. Pastora, por que a senhora diz que é uma das mais importantes? Não é a mais importante. Então, a minha fidelidade a Deus não é a coisa mais importante? Não. A coisa mais importante na sua vida cristã é você amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não consegue ser fiel. Você só é fiel porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor a Deus é a coisa mais importante. Depois vem a nossa fidelidade a Deus. Aprendemos também que a nossa fidelidade a Deus pode nos levar à fornalha, pode nos levar à cova, pode nos levar à prisão, pode nos levar às lutas, mas se nós decidimos obedecer a Deus e não ao sistema humano aqui da terra, que nós vamos enfrentar a luta sim, mas Deus sempre se manifestará para nos dar o livramento. Então a minha fidelidade a Deus pode me levar a passar por algumas provas na minha vida, mas no meio dessas provas, Deus vai estar sempre presente para me trazer livramento, amém? Aprendemos também que o lugar do fogo e da prova, o lugar da luta, é o lugar da intimidade com Deus. Jesus
né, quando se refere o anjo do Senhor, aqui ele está é uma referência a Jesus pré-encarnado ali entre os 3 jovens na fornalha, ele só se manifestou na fornalha. Esses jovens não viram o anjo caminhando com eles no corredor para chegar naquela fornalha. Eles não presenciaram isso. Eles só viram o anjo quando eles estavam lá na fornalha. Aí o anjo apareceu. A Bíblia nem nos diz se esses jovens viram esses anjos ou não, ou se esse anjo só apareceu para aqueles que estavam lá fora. Mas esses jovens viram que o livramento veio. Porque as cordas foram queimadas e eles não. Então, o lugar da tua prova, meu amado, guarda isso no teu coração. O lugar da tua prova, o lugar da tua luta é o lugar da sua maior intimidade com Deus. É aí que Deus vai se revelar a você. É no meio da luta, é no meio da prova, não é antes, não é enquanto você está caminhando para essa prova, quando você está vendo o que vai acontecer, é quando ela acontece. Aí a glória de Deus se manifesta na sua vida. Nós aprendemos isso. Que no meio da prova da minha vida, a minha intimidade cresce. Quando eu entendo que a prova é uma maneira de Deus glorificar o nome de Deus, a minha intimidade com Deus cresce. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. A intimidade daqueles jovens cresceram. Naqueles momentos que eles foram lançados naquela fornalha, porque aí eles viram Jesus manifestado ali no meio deles. E aprendemos também que quando os nossos recursos acabam, Deus oferece o deles. O seu recurso está se esgotando, amado? Você está olhando e não está vendo mais saída? Então chegou a hora de Deus agir na sua vida. Chegou o momento de Deus se manifestar, chegou o momento do anjo aparecer e declarar a sua vitória. Porque é nesse momento, é quando os nossos recursos acabam, é que entra o recurso sobrenatural de Deus. Porque o recurso de Deus na nossa vida é todo dia. O seu comer, o seu levantar, o seu falar, o seu enxergar, o seu respirar, tudo são recursos de Deus na tua vida. Mas o recurso sobrenatural de Deus só aparece na sua vida de uma maneira muito tremenda quando os seus recursos se esgotam totalmente. Ou seja, quando você fala assim, acabou. Aí Deus fala assim, está apenas começando. Estou começando tudo novo a partir de agora. E nós aprendemos também, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, que as provas das nossas vidas servem para que Deus seja exaltado e a sua glória seja revelada a outros. Então, amado, como você tem aproveitado as provas que têm vindo sobre a tua vida? Eu te pergunto isso nessa noite. Como você tem aproveitado essas provas? Porque as provas que vêm na sua vida não é para te destruir. As provas que vêm na tua vida é para que a glória de Deus seja revelada a outras pessoas. A entrada daqueles jovens na fornalha não foi para provar a fé daqueles jovens. Deus conhecia a essência que existia no coração daquele jovem. Por isso Deus permitiu. Deus não precisava jogar ele lá, não, eu vou levar lá para ver se realmente é fiel. Não. Deus queria mostrar a glória dele para outras pessoas, então usou aqueles que ele podia confiar para poder fazer isso. Ele sabia, eu posso deixar eles chegarem até lá, porque mesmo no meio do fogo, eles vão glorificar o meu nome. Será que no meio das minhas lutas, será que no meio das tuas lutas, nós temos conseguido mostrar a glória de Deus àqueles que nos cercam? Ou será que no meio das minhas lutas, no meio das minhas provações, no meio das minhas dificuldades, eu tenho envergonhado o nome de Deus em vez de glorificar? Então, que nós possamos aproveitar as lutas das nossas vidas e permitir que Deus as use para que o nome dele seja glorificado na vida daqueles que ainda não o conhecem. Que através da minha luta, através da sua luta, pessoas possam vir a conhecer a Deus. Porque no final a gente vai ver novamente o reconhecimento de Nabucodonosor. E no final ele diz, por mim, no versículo 29, por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor reconhece que só Deus pode dar livramento. Então, amado, no meio da sua luta,
Se você está travando alguma luta agora que está doendo muito, deixa Deus mostrar a glória dele a quem precisa ver essa glória na sua vida. A quem está dependendo de conhecê-lo através de você. Deixa Deus trabalhar dessa forma. Aproveite a sua prova e glorifique o nome do Senhor em outras vidas. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos e vamos estar orando. Pai, mais uma vez nós chegamos diante de Ti através da nossa oração. E queremos falar para Ti, ó Deus, que muitas vezes as nossas lutas têm sido muito grandes mesmo. As batalhas que travamos são muitas, Senhor. Mas, Pai, firma no nosso coração a certeza de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Senhor, não permita que no meio das lutas e das dificuldades a nossa fé venha esmorecer. Não permita que no meio das dificuldades, Senhor, os Teus filhos venham a blasfemar contra Ti, venham a reclamar contra Ti. Mas, Pai, ao contrário, que nós possamos aproveitar aquilo que o inimigo está armando para nos sufocar, para nos abater, para nos entristecer, para tentar nos fazer parar. Que nós possamos aproveitar para usar isso, para que o Teu nome, a Tua glória seja revelada a outras pessoas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a entender que o Senhor é e não apenas faz. Que o Senhor não faz porque o Senhor tem poder. O Senhor é o poder, por isso o Senhor faz. Nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude a entender, Senhor Deus, essa palavra na nossa vida. Que Deus não é porque faz, mas que Deus faz porque é. Nos ajude, Pai, a entender isso e a viver isso na nossa vida a cada momento, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor no término desse culto e logo após eu vou estar impetrando a bênção. Procurei outro lugar, mas abençoar tantas coisas. Eu procurei outro lugar, tantas abençoar tantas coisas. Mas descobri seu rio em mim e transbordei teu amor sinto por mim, teu rio de vida aqui. Derrama teu rio de vida sobre as nossas vidas, Deus. Que haja o fluir do rio, Senhor, de vida sobre as vidas nessa noite, Pai, nesse momento em que estão, Senhor Deus, ouvindo, prestando esse culto a Ti, ouvindo, Senhor Deus, essa palavra. Pai, não adianta procurar, Senhor, em outros lugares, Senhor, porque só existe um lugar de segurança, só existe um lugar de refúgio, só existe um lugar de paz, e esse lugar é no Senhor. Sim, Deus, às vezes procuramos em tanta coisa, Pai, aquilo que só encontramos em Ti. Mas descobri Ajude a cada um de nós a descobrir, Pai. e transbordei Aleluia, Jesus,
de Jesus, Deus. Sim, Deus, que isso possa acontecer na vida de cada um que está nos ouvindo, ó Pai. Ele possa sentir, Senhor Deus, que cada um possa sentir o fluir desse rio, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o teu rio possa fluir sobre cada vida nesse momento. E que aquilo que eles estão procurando, que eles possam encontrar em Ti. Porque só em Ti existe, Senhor, esse rio. Louvado seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção nesse momento, amado. Que o amor grandioso do nosso Deus, que a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo e que a consolação e a força do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre.